Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 13 da classe de adultos. Esté, a portadora das boas novas. Texto áureo: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo e honra. Esté, capítulo 8, versículo 16. Verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. O Senhor, Ele é perito na arte de transformar. O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, na verdade, foi uma transformação, lá em João capítulo 2, né? Que falou quando foi transformado a água em vinho. Então, o Senhor Jesus, ele tem essa eficácia, essa relevância de transformação. Ele também transformou o caráter de Saulo, transformou o caráter de Zaqueu. Então, o Senhor, ele tem essa dinâmica, né? O nosso Deus tem essa dinâmica de transformação. Portanto, se você hoje está passando por uma situação difícil, saiba que o Senhor, ele é perito na arte de transformar cenários, transformar pessoas, transformar até mesmo elementos. Portanto, creia no Senhor Jesus, porque certamente o Senhor te dará a honra pela qual você tanto almeja, porque possivelmente você possa estar passando por uma situação dessa, né, de humilhação, e o Senhor vai te honrar segundo a vontade dele, e claro, você dentro da perspectiva de estar na santidade com o Senhor. Introdução: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esté agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Assuero, ele fez algo que não devia, dar poder demais a alguém, que no caso deu poder demais para Amã. E Amã tinha um coração perverso. Aí a grande questão de Amã era destruir os judeus. Então veja que agora o rei, ele edita um decreto dando defesa aos judeus. Agora os judeus podem se defender. Ou seja, agora é mais difícil para matar um judeu. Não é apenas só chegar e matar o judeu. Agora não, o judeu agora tem direito de defesa. Ou seja, o rei ele deu ali uma esperança ao povo judeu, e o povo judeu, por conta disso, se safou. Por quê? Porque foi Deus, né, através de Esté, né, e Mardoqueu, que Deus fez essa grande transformação. Então, Esté agiu como uma difusora de boas novas, né? Ela foi como uma pessoa que trabalha no correio, né, que leva ali a mensagem, que leva a carta, né? Essa foi a dinâmica ali de Esté. E Esté fez um grande trabalho, né? Com esse decreto, ela levou ali para o povo, né? Ela foi difusora, Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Portanto, muitas vezes hoje passamos por situações que nós somos os mensageiros. É interessante notar que, de modo geral, você não deve saber o nome do carteiro que entrega correspondência na sua casa. Por quê? Porque geralmente nós nos atemos à mensagem e não ao mensageiro. E isso não há nada de errado nisso. Hoje, da mesma forma, quando uma pessoa vem nos trazer uma mensagem da parte do Senhor, às vezes nós nem conhecemos a pessoa, mas como ele traz uma mensagem da parte do Senhor, nós aceitamos sem mesmo saber o nome dele, né? Ou o nome dela, né? Então que nós venhamos ser essa pessoa, esse mensageiro, ainda que o nosso nome não esteja escrito, né, como mensageiro, mas importante é que nós venhamos fazer a vontade do Senhor e levar aí as boas novas para as pessoas hoje, né, para conhecerem a Cristo como Salvador. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, a humildade de Esté e sua súplica. Assuero fez ver a rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar um decreto assinado. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. O rei, ele viu que o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele não podia mais voltar atrás com o decreto, né? Era uma questão ali deles, né? Não podia voltar. Mas ele deu ali essa questão da defesa, né, para o povo judeu. Entretanto, veja que há um grande desafio para os judeus. E o que era?
continuar confiando em Deus. Nós devemos continuar confiando no Senhor. Entretanto, o fato de acreditarmos no Senhor, termos fé no Senhor, não nos isenta de fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós fazer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que ele disse? Tirai a pedra. E as pessoas tiraram a pedra. O Senhor Jesus não tinha poder para acabar com aquela pedra? Tirar aquela pedra? Claro que ele tinha. Mas qual era a questão ali? A questão é que o povo tinha que fazer a parte deles. E qual era a parte? A parte, naquele caso, era tirar a pedra. Então muitas pessoas até falam errado, né? Dizem que Jesus mandou Marta tirar a pedra, o que não é o caso. Jesus não mandou Marta tirar a pedra. O que Jesus disse era, Jesus mandou tirar a pedra. E no decorrer do versículo você vê que assim que Jesus fala tirar a pedra, tem um ponto continuativo. E aí começa uma outra frase. Aí Marta, a irmã de Lázaro, aí continua. Então as pessoas têm o hábito de juntar, tirai a pedra, Marta. Mas Jesus não falou isso. A Bíblia diz que tirai a pedra. Então as pessoas foram lá e tiraram a pedra. Inclusive lá no final do versículo fala exatamente isso, né? Tiraram a pedra, no plural. Se tiraram no plural. Foram mais de uma pessoa. Então não foi Marta, até porque Jesus não mandaria Marta tirar a pedra, porque a pedra, como o nome já sugere, é algo extremamente pesado, não é trabalho para a mulher. Uma vez que tinha tantos homens ali, por que Jesus iria mandar Marta tirar a pedra? Então, na verdade, aqui é um erro de continuidade, né? As pessoas não observam bem o ponto, e nesse caso o ponto faz toda a diferença, né? Ou esse ponto aí faz toda a diferença. Então veja que assim nós vamos continuar confiando no Senhor. No caso ali de Lázaro, eles tinham que confiar no Senhor, que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, mas a pedra quem tira somos nós, né? Então nós devemos da mesma maneira, nós confiamos no Senhor, que o Senhor vai abrir as portas de trabalho, por exemplo, mas nós vamos espalhar o nosso currículo. Nós vamos crer que o Senhor vai fazer com que nos dê entendimento para que nós venhamos passar de série, por exemplo, numa prova, mas nós vamos estudar. E por aí sucessivamente. Ou seja, nós confiamos no Senhor, mas isso não quer dizer que nós vamos ficar no bem bom, né? Como diz o povo aí, né? E esperar no Senhor. Não, de maneira nenhuma. Até outras pessoas também usam aquele texto de Mateus 6,33, né? Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o que as pessoas dizem? Mas buscai primeiro o reino do céu e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto não diz as demais. O texto diz estas. E qual essas coisas? E qual é a diferença? A diferença é que estas é essas que estão relatadas no texto. Ou seja, as demais coisas, se eu quiser conquistar as demais coisas, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar para passar na prova. Eu preciso espalhar o currículo para Deus abrir uma porta de trabalho para mim. Então há aquela questão de que sim, o Senhor vai fazer a parte dele se eu fizer a minha. Se eu fizer a minha, o Senhor faz a dele. Mas se eu não fizer a minha, automaticamente eu estou deixando que Deus não precise fazer a parte dele. Ora, se eu não ponho o currículo nas empresas, eu estou tirando a obrigatoriedade, não digo a obrigatoriedade, mas a ideia de que Deus vai me abençoar, abrindo uma porta para mim. Se eu não botei o currículo, como é que Deus vai abrir a porta? Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? Segurança jurídica. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico sob uma Constituição que a todos vincula. Isto é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Bom, isso aqui não é uma verdade absoluta, né? Nós vemos que essa questão da Constituição Federal, há muitas pessoas que passam por cima da Constituição Federal. Pessoas, alguns empresários, né, políticos de modo geral, dependendo das circunstâncias, a Constituição acaba passando o pano para eles, né? Aqui para nós, né, na verdade, é essa daí. Mas na questão jurídica, de modo geral, a lei ela cabe para todos, né? A ideia é essa, né? A teoria é essa, mas na prática nós sabemos que é algo completamente diferente. Então veja que a ideia de um país democrático como o nosso, o que é isso na prática? É quando você, por exemplo, é acusado de alguma coisa, você tem amplo direito de defesa, né? Há quem diga que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então há essa dinâmica da importância do direito de defesa. E só que na questão, né, se nós olharmos bem,
a questão também é espiritual. E Jesus, no nosso caso, ele é o nosso advogado. É claro que tem situações, circunstâncias pelas quais nós precisamos da justiça do homem, né? Um tribunal, por exemplo, dependendo do caso, da gravidade do problema. Muitas pessoas dizem que a igreja ela é soberana, o que não é verdade. E por que eu digo que não é verdade? Há circunstâncias pelas quais a igreja não tem competência para julgar. A igreja ela é soberana no sentido eclesiástico da palavra, né? Por exemplo, a igreja ela é soberana para julgar, por exemplo, questões disciplinares que a Bíblia menciona. Agora, num caso, por exemplo, jurídico, num caso de um crime, por exemplo, a igreja ela não tem absolutamente nenhuma competência para julgar um crime. Quem é que julga? A lei. É a lei quem julga, né? Então vai para as autoridades competentes, polícias, né? Civil, militar, federal, etc. Né? E vai para um tribunal, vai para o júri, né? E todo ali todo ali um aspecto direto de conjuntos ali de leis. E nós devemos estar debaixo dessa lei também, como diz aos Romanos capítulo 13, versículo 1. Não há autoridade que não venha de Deus. Então, nós estamos debaixo da lei. Agora, a verdade também é que nem toda lei é moral. E nós vemos no Brasil, por exemplo, que tem muitas leis no Brasil que não tem nada de moralidade, são completamente imorais. Agora, no sentido da segurança jurídica, todos nós temos amplo direito de defesa. O direito de defesa. Açoeiro não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos, no dia assinalado no decreto anterior. Açoeiro, ele deu um decreto para acabar com todos os judeus. Ele não pode retirar esse decreto. Uma vez que ele selou lá com seu anel, ele não pode mais tirar esse decreto. Mas o que ele pode fazer? O que ele pode fazer? O que ele de fato fez? Ele enviou um outro decreto. Um decreto, ele não necessariamente ele acaba com o anterior, mas ele traz uma defesa para aquele anterior. Nesse caso, ele deu um decreto, né, que no caso ali Amã poderia acabar com todos os judeus de todas as 127 províncias do reino e não precisou de absolutamente nada, não precisava de julgamento, era apenas chegar e matar ali um judeu ou uma judia, né? No entanto, com essa questão da defesa, o direito de defesa, agora não. Agora, se chegar lá para um judeu, agora ele vai ter que provar por que aquele judeu terá que morrer. Como ele não terá absolutamente nenhuma prova contra o povo judeu será salvo dessa questão em si. Até porque o povo judeu tinha ali uma tradição de ser um povo tranquilo, de ser um povo hospitaleiro, de ser um povo que teme a Deus. Então não tinha um porquê ali de um ataque, de uma morte, por exemplo, de um assassinato de um judeu por alguma razão, porque provavelmente ali não tinha nenhum judeu e nenhuma judia que estava ali fora da lei. Portanto, eles tinham ali completamente direito de defesa. Sinopse: a rainha Esther suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. A comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Quando o povo, não é em Mateus 22, fala ali das bodas, né? Que um senhor ou um rei, né, dependendo da tradição, falou para que chamasse as pessoas para vir para as bodas, né? Só que cada um começou a dar desculpa, né? Eu comprei uma propriedade, eu vou lá ver, eu estou vendo meus negócios. Então, cada um deu uma desculpa. Depois ele voltou lá e falou para o servo: olha, chama qualquer pessoa que você andar pela rua aí, trazendo aqui para mar, né? Pode chamar o povo aí que o povo vem, o povo vir. E o povo veio. Nós somos esse povo que estava largado aí sem direção. Então, o Senhor Jesus, ele nos chamou para esse negócio. Veja que é uma questão muito interessante,
que vai nos trazer a ideia de celebração, festa. E hoje vemos aqui no caso a festa do Purim, que foi essa grande festa para todo o povo judeu, que é comemorado, na verdade, até hoje, né? Quantas vezes o povo de Deus está se esquecendo de celebrar, de comemorar o fato da sua salvação? Eu vou trazer aqui um pensamento melhor aqui para nós. Quantas vezes as pessoas hoje deixam de ir à ceia do Senhor por qualquer motivo? A ceia do Senhor é a nossa maior celebração na igreja, né? Algumas pessoas pensam que é o aniversário do pastor, né? Não, a maior celebração nossa é a ceia do Senhor. E quantas pessoas estão deixando de comemorar a ceia do Senhor, comemorar o Cordeiro que foi morto por nossa causa, né? As pessoas deixam de participar da ceia por absolutamente qualquer situação, banalizam a ceia do Senhor. Nós, como cristãos, devemos a cada dia mais estar comemorando a nossa salvação, a oportunidade de estar mais uma vez na presença do Senhor, na mesa do Senhor, participando da ceia com nossos irmãos e irmãs. O povo de Deus precisa voltar a ter essa alegria da comemoração, da celebração. Aqui no caso de Purim, que era a festa do livramento, quantas vezes o Senhor tem te livrado e muitas vezes você nem sabe que foi livrado, teve um livramento, né? Eu contei aqui recentemente que eu sofri um acidente de carro, estava com um amigo e pela proporção do acidente poderíamos morrer imediatamente, mas por graça de Deus e misericórdia saímos sem nenhum arranhão, porque foi um livramento do Senhor. Então, quantas vezes o Senhor nos livra e nós não comemoramos, nós não damos cultos em ação de graça, nós não testemunhamos aquilo que o Senhor fez por nós, nós estamos deixando o prazer de comemorar, né? Falamos tanto, né, que o cristão não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza, que nós gostamos de comemorar, né? Então nós muitas vezes estamos deixando de comemorar o livramento do Senhor, a alegria da nossa salvação, celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos deixando de lado para ficar muitas vezes presos às coisas completamente desnecessárias. A carta e o decreto de Esther. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Veja que aqui agora tem uma questão de decreto real, que é justamente a festa do Purim. Agora é decreto, né? Agora é esse negócio aí. Mas não foi isso exatamente que Jesus fez? Decretou a celebração da ceia para nós? Para fazer em memória dele? Será que nós nos esquecemos de estar participando da ceia em celebração ao Cordeiro que foi morto? Mais uma vez aqui, a questão da comemoração, eu vejo porque quantas vezes eu vou à ceia do Senhor e observo a falta de muitos e muitos irmãos e irmãs, e muitas dessas pessoas, na grande massa esmagadora, eu sei que existem algumas exceções, mas na grande massa esmagadora não está ali porque optou por não estar. Eu lembro que outrora, quando eu trabalhava numa rede de supermercados, e infelizmente no domingo, que era o dia da administração da ceia da minha igreja, eu não podia ir à ceia, porque era justamente um dia que aconteceu o tal do balanço, né? E o balanço, obrigatoriamente, todo funcionário precisa estar. E eu ficava muito triste com aquele negócio, mas mais triste do que isso era ver que muitas vezes obreiros, principalmente obreiros, diáconos, presbíteros da casa do Senhor, que estavam da minha igreja, iam para o supermercado no domingo, na hora da ceia do Senhor, para fazer absolutamente nada, comprar um quilinho de arroz ou comprar um quilinho de açúcar, para coisa banal. E muitas vezes eu questionava, né? Mas você não vai à ceia? E o obreiro sempre falava, não, a ceia só começa às 11 horas, é 9h30 ainda vai dar 10 horas. Mas a escola dominical começa às 9. E aquilo me deixava muito entristecido, porque eu queria estar na ceia, queria poder estar na ceia, na escola bíblica dominical, não podia porque eu estava no setor de trabalho, e as pessoas que podiam estar ali na ceia do Senhor, estavam passeando no supermercado. Aquilo me trazia uma tristeza profunda. E não é muito diferente hoje. Não é muito diferente hoje.
As pessoas costumam ainda hoje fazer, a pouco caso, banalizar a ceia. A ceia só começa às 11. Então, para que eu vou chegar lá às 9? Você chega lá às 9 para estar na escola bíblica dominical. Mas parece que o cristão, de modo geral, está deixando a ceia de lado. E quando vão, às vezes só vão mesmo para, como diz a linguagem do futebol, somente para cumprir tabela. É só para dizer que foi a ceia, mas nem está com o coração alegre, nem está ali alegre por estar ali, queria estar no coração, a pessoa está ali, mas o coração está longe, né? Então, quantas vezes deixamos de celebrar aquilo que é um decreto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A exaltação de Mardoqueu. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. Imagine se Amã não tivesse sido morto, né? Agora que ele ia ficar daquele jeito, né? Que ele tinha um ódio mortal de Mardoqueu e agora Mardoqueu ocupa o seu lugar. Já pensou que seria? Veja que Mardoqueu agora ocupa o lugar de Amã. E é interessante que, pelos relatos bíblicos, Mardoqueu não sentia desejo de ser o segundo. Ele apenas fazia o que era dele. Ele fazia o dele. Ele fazia o dele bem feito. Isso aqui traz para nós, na questão profissional, que independente do que você faz, faça bem feito. Eu vou te falar uma coisa que eu acho muito interessante. É melhor você ser um excelente vendedor de laranjas do que um péssimo médico. Então não é a profissão que faz você, é você quem faz a profissão. Quando você faz aquilo, independente da profissão que você faz, mas você faz aquilo bem feito, a tendência de você crescer é muito maior. Então Mardoqueu, ele fazia o que precisava fazer, ele fazia o dele, e agora ele foi colocado como segundo no reino. Por quê? Obediência a Deus. Primeiro que ele não se curvava a Amã, ele só se curvava ao Senhor. Então ele era um homem temente a Deus, era um homem piedoso, era um homem bondoso, né? Era um homem próspero, exemplar, né? E sempre trabalhando em prol do seu povo. Quantas pessoas hoje trabalham em prol de si, né? Se esquecendo do próximo? É claro que, de modo geral, nós precisamos primeiro pensar em nós, né? Temos que primeiro fazer o nosso para depois poder estender a nossa mão ao necessitado, porque como pode dois necessitados, um estender a mão para o outro, né? Fica meio complicado o negócio. Então, primeiro tem que ter algo para poder dar a alguém. Mas o que eu quero dizer, de modo geral, é que muitas vezes as pessoas hoje não visam o próximo, né? Só visam a si, são pessoas egoístas, amantes de si mesmos. Diferente de Mardoqueu. Mardoqueu tinha o povo como comum, ou seja, ele era do povo para o povo. O que ele fazia para o povo. Ele era um total, né? Não era ele sozinho. E Deus acabou honrando a Mardoqueu. Sinopse. A rainha Esther, emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa. A mulher chamada por Deus para ser relevante no mundo. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Aqui cabe uma questão importante, principalmente na questão nossa, né, na questão da igreja. Infelizmente, vivemos hoje um mundo que tudo agora a mulher faz melhor do que o homem. E começa uma disputa desnecessária e irrelevante sobre homem e mulher. Aí agora, o homem dentro de casa, né, briga com a esposa e a esposa briga com o homem. Aqui no sentido não de agressão, mas para querer ser melhor do que o outro. Não há mais aquela questão de harmonia. Dá um exemplo aqui prático. Imagina, por exemplo, não é aqui que eu vou falar algo que um não possa fazer o papel do outro. Não é esse o ponto. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, a mulher agora quer que o homem faça todas as tarefas dela. Ajude ela nas tarefas domésticas. Existe uma questão interessante aqui. Por que eu acho interessante? Primeiro,
há uma questão aqui que as mulheres falam que se casados, então eu preciso ajudar as mulheres, né? Aí a pergunta que fica: se o homem, né, o marido, lavar a metade da louça, a mulher vai virar a metade da massa, metade do concreto? Veja que as mulheres estão querendo para si que os homens façam o trabalho delas. E aqui eu vou ser bem direto: se você é homem, é casado, a sua esposa, graças a Deus, goza de boa saúde, não faça o trabalho dela. O trabalho é dela. Quem tem que fazer é ela. Você precisa fazer o seu, né, de trazer o sustento para dentro de casa, de trabalhar, né, de um serviço braçal. Isso aí é trabalho seu. Você precisa fazer esse ponto. Agora, a questão do alimento dentro de casa, de fazer a comida, por exemplo, quem faz é ela. E aqui não é uma questão de ser machista, né? Que muitas pessoas, isso é não, não é machismo. É porque cada um foi chamado para uma determinada situação. Imagina, por exemplo, agora um homem está em casa lavando louça e fazendo comida, por exemplo, e a mulher está indo trabalhar fora, fazer o trabalho braçal. Você acha isso coerente? Eu não acho. Então veja que até porque nós temos aquela resistência física, né, para suportar trabalho pesado. A mulher não tem. A mulher, ela tem um outro papel. E aqui cabe a ideia que de Esther e Mardoqueu, apesar de serem familiares, né, eram primos, né, apesar que Mardoqueu tinha ela como se fosse filha, como nos diz Esther capítulo 2, versículo 7, eles tinham ali papéis diferentes e se respeitavam. E aqui que é o ponto. Aqui que é o ponto. O homem precisa respeitar a mulher e a mulher precisa respeitar o homem no sentido de trabalho. É claro que, por exemplo, quando a mulher está de resguardo, por exemplo, ou uma outra situação que a impede de fazer o serviço doméstico, você como homem, esposo dela, não há nenhum problema de você fazer isso. Inclusive, você precisa fazer, você deve fazer. O casamento é para isso, é para um ajudar o outro. Quando um não consegue fazer, o outro ajuda. Agora, a minha questão aqui é, se a tua esposa está gozando de boa saúde, o trabalho é dela e não seu. Não faça o trabalho da sua esposa. Até porque, entra aqui até na questão humana, na questão da estética humana, da questão humana propriamente dita. Por quê? Porque a mulher, ela gosta de se sentir desafiada. Se você obedece tudo que a sua mulher fala para você fazer, desculpa aqui a expressão, mas ela vai ver você como um homem frouxo. E a mulher, como vê um homem frouxo, ela perde o interesse, a admiração. Se ela perde a admiração e o interesse, ela também perde o amor, ela perde o desejo, até o desejo sexual também ela perde. Então há aqui uma importância de que cada um fique no seu lugar. O homem faz o trabalho de homem e a mulher faz o trabalho de mulher. O homem usa a roupa de homem e a mulher usa a roupa de mulher. Então isso precisa ficar claro, porque muitas vezes as pessoas, né, as mulheres querem ser notadas, ser notáveis, né, mas não querem fazer o básico. Se uma mulher não faz o básico, como é que ela vai ser notável? Ah, mas a mulher pode ser, por exemplo, a questão de ser uma engenheira, por exemplo, ou coisa do tipo, diretora de uma multinacional. Não há nenhum problema nisso. Veja, por exemplo, as pessoas usam muito o exemplo das Olimpíadas, né, de 2024 na França, que só quem ganhou as medalhas de ouro no Brasil foram as mulheres, e as mulheres ficam felizes por isso. E o Brasil ficou em 20º lugar no ranking geral. Já pensou se alguns outros homens, não, alguns homens nossos vencem as Olimpíadas? O Brasil subiria no ranking. Ou seja, não é uma questão de quem trouxe a medalha, se é homem ou se é mulher, mas a questão é que se fosse os dois, o Brasil subiria no ranking. Quando o Brasil anteriormente sempre trazia medalhas de ouro na questão masculina, o homem nunca se valeu disso. O Brasil era campeão olímpico e ponto. Não tinha essa briga de homem e mulher. Então só a mulher que quer trazer isso a todo custo. E isso acaba prejudicando a própria mulher. Porque ela começa agora a ficar com um cargo muito mais pesado, porque agora ela se vê no dever, não, eu sou mulher, agora eu tenho que ser campeã disso, eu tenho que ganhar aquilo, eu tenho que fazer o serviço do meu marido, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... Começa a fazer, querer abraçar todo mundo, né? Quer abraçar tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Qual a consequência? Começa a entrar em depressão, por exemplo, porque ela vai começar a ver que ela não vai dar conta, porque não adianta que não tem super mulher, não existe super homem, então não vai dar conta e começa a se sentir frustrada e começa a ficar triste e começa a achar que Deus não está com ela, mas não é uma questão humana, é só ficar no seu lugar. A questão aqui é mesmo essa. A banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais como tal guerra dos sexos, que visita
que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea com constituição de papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Era aquilo que eu acabei de dizer. Cada um tem o seu papel. É claro que, por exemplo, é possível que talvez você conheça, ou talvez seja até o teu caso, você ser mulher e conhece alguma mulher que faz trabalho de homem. Conheço algumas. Da mesma forma que há homens que conseguem fazer bem o trabalho de mulher. Mas esse não é o padrão. O padrão, e também não é que seja errado. Tem mulheres, por exemplo, que trabalham na construção civil e trabalha bem, e trabalha muito bem, né? Eu conheço um homem, por exemplo, que ele trabalha com festas e ninguém enfeita uma festa melhor do que ele. Ele é homem. Há questões, existem exceções, mas nós não podemos viver da exceção. Nós devemos viver da regra, a regra e não da exceção. Então, essa questão de guerra dos sexos é uma questão completamente de pessoas completamente vazias, que não têm conhecimento da palavra. E quando nós vamos ver a palavra, a Bíblia nos diz o quê? Que Deus fez homem e mulher. Se era para ter briga entre nós, Deus faria 2 mulheres ou 2 homens. Concorda comigo? Porque não é possível que nós venhamos viver hoje uma vida dentro da igreja que as irmãs do ciclo de oração vão brigar agora com os homens do ministério, os jovens vai brigar com as jovens, os adolescentes vão brigar com as adolescentes e vai viver essa guerra entre si. Jesus falou certa vez uma questão, até apesar que ele estava ali falando sobre a questão espiritual no sentido de Satanás, né, do diabo, mas se nós formos trazer para nós vamos compreender também cabe para nós. Um reino dividido não pode crescer, não pode subsistir. Um vai acabar com o outro. Ora, se existe um casal e a mulher vive brigando com o homem na questão de qualidade de guerra dos sexos, e a mulher com o homem com a mulher, esse casamento vai crescer? Não vai, porque vão viver em pé de guerra. Então essa guerra dos sexos ela é completamente desnecessária, banal, não é da parte do Senhor. Cada um de nós temos o nosso papel. Cada um de nós temos o nosso papel. Por exemplo, o papel de mãe. Uma das grandes frustrações dos pais é o quê? Não conseguir ser mãe. A mãe é o quê? A mãe é... As pessoas até falam muito, né, que o único amor superior ao da mãe é o amor de Deus. Olha que amor imensurável que a mulher tem, né? Que a mãe tem. O homem não consegue, por melhor que ele seja um pai amoroso, dedicado, ele não consegue ter um amor pelo filho igual a mãe tem. Então, são questões completamente desnecessárias, mas o homem tem aquela questão, mais uma vez, da resistência, de proteção. Inclusive aqui existe uma questão muito interessante, né? O homem protege a família e a mãe, né? E a mulher cuida. É interessante, eu acho muito interessante. Então veja que Deus colocou cada um no seu papel, cada um no seu lugar. Então é extremamente desnecessário. É uma briga desnecessária. E eu vejo nas igrejas, nas empresas, pessoas brigando e a mulher querendo a todo custo demonstrar que elas são superiores aos homens ou são iguais aos homens no sentido de trabalho. Não é. A mulher não consegue fazer coisas que o homem consegue fazer, principalmente em questões braçais. A mulher não consegue, não tem força física para isso. Agora, por exemplo, a mulher tem uma resistência para dor que o homem não tem. A mulher sente mais dor do que o homem, mas a resistência dela para dor é maior do que a do homem. Então eu vejo que são situações completamente diferentes. Nós devemos, mais do que nunca, glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor nos fez diferentes, nos fez homem e mulher, e nós não devemos, de maneira nenhuma, ficar criando disputa um com o outro para ver quem é melhor e quem é pior. Há situações de que o homem vai ser bom num ponto e a mulher vai ser boa num outro ponto. Não há nenhum problema nisso. Nós devemos ter essa maturidade de ver que é completamente banal essa guerra dos sexos. O contexto cristão. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Quantas mulheres notáveis nós vemos por aí, né? Há mulheres extraordinárias, pessoas, né, tem alguns nomes aqui, né, pessoas fazem um trabalho fantástico, mulheres que são fantásticas. Eu vou até aqui citar mesmo a questão das Olimpíadas, né? Mulheres fantásticas que o Brasil levou para as Olimpíadas, né? Temos outras pessoas, né, na questão de empresa, né, de diretoras, já tivemos até mesmo uma mulher na presidência da República. Então, há aqui uma questão
Apesar que nós não podemos muito levar essa palavra de notável para a presidente da nossa República, né? A nossa presidente da República não teve ali um papel ali muito colaborador para nós, né? Para nós chamarmos de notáveis, né? Com devido respeito a ela. Mas nós vemos que verdadeiramente as mulheres conseguem chegar em pontos muito elevados, em situações muito elevadas, porque elas são pessoas notáveis. E aqui, mais uma vez, não é a questão de ser homem ou de ser mulher, a questão é de competência. Quando nós começamos a falar de competência, nós vamos começar a ver que o sexo, né, independente de ser homem ou de ser mulher, é desnecessário. Não tem nenhuma importância. Se uma pessoa nada muito bem e é homem, não há nenhum problema. Se uma mulher começa a fazer um trabalho muito espetacular numa outra área para ela ser mulher, ela tem toda a nossa admiração, não por ela ser mulher, mas por ela ser uma pessoa notável, por ser competente. E é isso que nós devemos levar em consideração, é a competência. Não é porque é mulher que vai fazer algo. Eu vou te dar um exemplo melhor. Imagina que imagina a situação. Duas pessoas vão procurar trabalho na mesma empresa, um homem e uma mulher. Quando o selecionador vê lá o currículo de ambos, ele vê que a mulher está melhor preparada do que o homem. O que ele vai fazer? Ele vai contratar a mulher. Por quê? Porque a mulher está melhor preparada do que o homem. Agora, se for invertido, ele vai optar pelo homem. Por quê? Porque o homem está melhor preparado. Não é uma questão de sexo, é uma questão de preparo, é uma questão de estar profissionalmente melhor qualificado. Então isso aqui é o grande ponto, né? O contexto cristão hoje, nós vemos as mulheres de modo geral na igreja brigando por posições, brigando por cadeiras, dizendo que tem tanta capacidade quanto o outro. Eu não duvido da capacidade que uma mulher tem. A mulher tem uma capacidade extraordinária. Extraordinária, temos exemplos, sabemos disso. Mas quando a mulher começa a colocar isso em pauta dentro da igreja, ela começa a tirar, sabe o quê? A glória do Senhor. Ela começa a não olhar mais para o Senhor, o cristianismo, como uma questão de fé, e sim como uma questão de possessão por uma cadeira, possessão por uma posição. E aí a coisa começa a desandar. Por quê? Porque essa pessoa acaba perdendo a salvação, porque quer algo material, porque quer alcançar um lugar que não cabe a ela. Principalmente a questão de pastor, né? Uma vez que nós sabemos que a Bíblia não dá nenhuma passagem para uma mulher ser pastora, não tem esse ponto, mas hoje o que as mulheres querem é a todo custo ser pastoras. Então veja que está querendo crescer numa questão, numa situação que não é dela. E isso vai prejudicá-la, porque a questão do pastor, tem muitas coisas que entram na questão pastoral que a mulher não está muitas vezes emocionalmente preparadas, porque existem situações muito complexas, muito difíceis de lidar, e a mulher vai ter muita dificuldade de agir nesse ponto. Por quê? Porque não é um ponto que não é muito forte das mulheres, né? O emocional. A mulher tem muito essa questão do emocional, ela fica verdadeiramente emocionalmente abaladas por qualquer coisa, e haverá momentos que precisa tomar uma posição firme. Então Deus chamou homens para ser pastor e não mulheres. E aqui não cabe uma questão de ser machista, é o que a Bíblia diz. Agora, há questões, por exemplo, que a mulher pode ser missionária. Não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário. 70% de todas as missões no mundo são feitas por mulheres. Nós somos apenas 30% e você não vê nenhum homem brigando por conta disso, né? Entre tantas outras questões também. Apesar que a questão missionária e pastor é uma vocação, não é profissão. Mas veja que no contexto cristão nós devemos ter o quê? Pensar, observar. Olha, a mulher, né? Eu sou mulher, aquele ali não é o meu lugar não é ali. Aquele ali é lugar para homem. Eu vou deixar para o homem tomar posição daquele negócio ali. Agora, quando é a mulher e ela pode ser, não há nenhum problema. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo simples aqui, só para a gente fechar. Se a mulher tem o desejo de ser uma regente de coral, de estar na regência do círculo de oração, amém. Ela pode chegar porque é o lugar dela, ela alcança lá. Ela pode alcançar sem nenhum problema. Ela vai ser uma mulher notável, as pessoas vão admirá-la por isso. Agora, no ponto de vista de que a mulher quer alcançar, quer abraçar tudo, vai entrar naquela outra questão que eu já falei, vai querer abraçar tudo
e não vai conseguir dar conta. Por melhor que a mulher seja, eu sei que a mulher tem uma capacidade extraordinária, e digo até em casos específicos que as mulheres têm até mais capacidade do que os homens, mas a questão aqui não é a capacidade em si, é a colocação. Tem situações que a mulher até tem capacidade, mas não é o lugar, não cabe, não vai dar. Eu vou te dar um exemplo aqui bem fechado aqui. Por exemplo, imagina uma mulher, eu não estou falando aqui que a mulher não possa fazer, não é esse. Mas imagina, por exemplo, uma mulher numa grande cidade, trabalhando no esgoto, por exemplo, que tem que entrar no esgoto, pisar naquela água, tirar tudo quanto é dejeto dali. Você imagina uma mulher fazer isso? É mais difícil, não? É muito mais difícil. Por quê? Porque é um trabalho mais para homem. Você vê que nenhuma mulher vai lutar para ter isso, né? Nenhuma mulher vai querer brigar para isso. Mas para te dar um exemplo mesmo. Sinopse: a firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século XXI. Então que verdadeiramente Esther e Ruth venham verdadeiramente ser inspirações para as mulheres de hoje, para que elas vejam que verdadeiramente, né, vejam que Esther e Ruth foram pessoas, né? Ruth, por exemplo, teve um amor muito grande por sua sogra. Esther foi de uma mulher simples a ser rainha de um reino com 127 províncias, e mesmo assim ela continuou sendo humilde e recebendo a obediência do seu primo Mardoqueu. Então veja a simplicidade de Esther e como Deus fez com que ela crescesse. Por quê? Porque justamente para a questão da obediência a um homem que era seu primo. Quando a mulher tem essa tendência, essa colocação de ser obediente, é que a obediência aqui cabe para ambos os lados. Por exemplo, você certamente é filho. Então você, como filho, você obedece à sua mãe. Mas a mãe não é uma mulher? Então, mas você obedece, porque é direito de autoridade. Ela está no lugar de autoridade. Então, isso que eu quero dizer para você. Quando você obedece uma autoridade que está sobre a sua vida, o Senhor é contigo. Independente se é da sua mãe, se é da sua avó, ou se é uma babá que cuidou de você desde quando você era neném. Independente das circunstâncias, quando você começa a ter autoridade, ou melhor, respeitar a autoridade que a pessoa tem sobre você, ou você respeita essa pessoa você tem consideração por essa pessoa, você vê que as coisas começam a melhorar. E quantas vezes hoje as pessoas, principalmente dentro da igreja, não têm consideração por pessoas, têm consideração por status, né? Por dinheiro, né? Aqui a questão é que eu vejo quantas pessoas hoje fazem tantas coisas para a igreja, mas às vezes por causa de nada nem é considerado, não se lembram da pessoa, de tanto que fez para a igreja, mas as pessoas não lembram. Por quê? Porque de repente é uma pessoa que não tem status, é uma pessoa que não tem uma situação financeira muito elevada. Então veja que até nesse sentido tem uma diferença dentro da igreja. Nós devemos dar honra a quem tem honra. Nós devemos considerar aquelas pessoas que realmente merecem a nossa consideração, e até mesmo aquelas pessoas que não merecem a nossa consideração, nós devemos considerar também. Por quê? Para que todos venham conhecer a Cristo como Salvador através do nosso testemunho. E nós devemos a cada dia mais passar isso para as pessoas na sociedade em que nós vivemos. Conclusão: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. E a grande lição entre uma coisa e outra do livro de Esther, que eu quero mais uma vez lembrar a você, é que no livro de Esther, assim como Cantares de Salomão, o nome de Deus não aparece. E aqui cabe uma grande lição para nós. Não é porque Deus não é mencionado que ele não está agindo. Então não se preocupe com a tua situação. Ainda que as pessoas não estejam falando do Deus que você serve, ainda que as pessoas não mencionem o nome do Senhor, saiba que Deus continua agindo na sua vida. Revisando o conteúdo, número 1. Assuero não podia revogar seu decreto por causa do limite estabelecido pelo império da lei dos medos e persas. Número 2. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Número 3. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos no dia assinalado no decreto anterior. Isto é capítulo 8, versículos do 8 ao 13. Número 4. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim.
Número 5, Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esté o pôs sobre a casa do Agagita. Esté 8:2. Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. Esté 10:3. Com Mardoqueu, aprendemos que o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Então que nós venhamos a cada dia mais fazer tudo para a glória do nome do Senhor, que nós venhamos verdadeiramente, assim como Esther, ser a portadora das boas novas, né? Que são boas novas, né? Boas notícias, né? O Evangelho de Cristo. O Evangelho é as boas novas. Nós devemos levar essas boas novas, devemos levar o Evangelho de Cristo para as pessoas, para que assim as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e também das promessas de Deus, que é o nosso próximo tema do quarto trimestre de 2024, que nós vamos falar sobre as promessas de Deus em nossa vida. Que Deus continue abençoando a sua vida e eu te aguardo no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!